Uma população de 1,4 bilhões de habitantes em um único país é coisa séria. Vamos lá. Isso significa 490 vezes a população do Uruguai, o país menos povoado da nossa região, ou 17,4% da população mundial total. Embora se estime que até o final de 2023 a Índia tenha superado a China em termos de população, neste vídeo nos concentraremos no gigante asiático. Como manteve sua posição como o país mais populoso do mundo por tanto tempo? O que contribuiu para sua ascensão como uma superpotência emergente? Interessado? Vamos! Então fique até o final do vídeo. Para começar, gostaria de esclarecer por que neste vídeo nos concentramos na China e não na Índia. Basicamente são duas razões. Em primeiro lugar, a China é um país muito mais homogêneo, no qual mais de 90% da população pertence ao grupo étnico Han. O mandarim, seu idioma principal, é a língua mais falada do planeta por falantes nativos. Isso anda de mãos dadas com o processo de formação do Estado-nação do gigante asiático, algo que veremos mais detalhadamente em breve. Ao contrário da Índia, cuja criação surgiu da união de vários estados principescos após a intervenção do Reino Unido, a China passou por um processo mais natural. Esta disparidade cultural e política continua até hoje, tornando a Índia um verdadeiro mosaico cultural. A segunda razão está relacionada com o quão surpreendente é que a população chinesa tenha conseguido superar 1 bilhão. Apesar de ter passado por numerosos episódios de massacres massivas ao longo de sua história, incluindo as invasões mongóis, a peste negra, as guerras do ópio, a rebelião Taiping, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Grande Fome ou a repressão de Mao. Uau, eles realmente são imortais! Agora vamos aprofundar nas razões subjacentes. Para isso, vamos voltar até o ano 8500 a.C. Nessa época ainda não existiam estados organizados, mas havia um fator-chave que marcou a transição do nomadismo para o sedentarismo, a descoberta da agricultura. Para o desenvolvimento desta atividade são necessárias terras férteis, que se assentam em grandes quantidades nas bacias dos grandes rios. Dos 6 rios mais longos do mundo estão na China, o Yangtze e o Amarelo, que formam 2 extensas bacias nas costas orientais do país. No entanto, para o estabelecimento de populações, não é suficiente contar com essas bacias, mas elas devem estar localizadas em lugares habitáveis, como os vales e florestas temperadas que cercam ambas as bacias. Isso contrasta com a inóspita Amazônia ou o deserto do Saara. Isso levou à formação da civilização sino-tibetana, precursora dos chineses modernos, com uma notável antecedência. Para o ano 8500 a.C., já existiam importantes culturas como a Nangsuantao e a caverna de Xianhen, seguidas por várias outras. Quanto aos estados organizados, a primeira grande dinastia foi a Xia, fundada em 2070 a.C. e estabelecida na bacia do Rio Amarelo. Desde então, em um período em que a Europa, a África subsaariana e a América não existiam na sombra de estados organizados, sucederam-se uma série de dinastias que gradualmente ampliaram seu território na China atual. Entre elas, destaca-se a dinastia Han, que alcançou um feito sem precedentes ao expandir-se para o oeste, estabelecendo as bases para a criação da famosa Rota da Seda. Isso facilitou um notável crescimento econômico para os chineses, que se expandiu durante os séculos seguintes, gerando um ciclo contínuo de desenvolvimento de vida. É importante destacar que, ao contrário dos grandes impérios formados na Europa e no Oriente Próximo, as dinastias chinesas tinham uma vantagem decisiva: sua localização geográfica estratégica. A China está cercada pela Cordilheira do Himalaia ao sudoeste, o deserto de Gobi e as estepes ao oeste, a gélida Sibéria ao norte, densas selvas tropicais ao sul e o oceano ao leste, barreiras naturais em todos os lugares. Essa geografia protegeu historicamente o país de ameaças externas, limitadas principalmente aos Xiongnu e aos mongóis antes da Era Contemporânea.
Além dos fatores geográficos, existem razões culturais enraizadas no povo Han. Tradicionalmente, a cultura chinesa tem dado grande importância à família e à descendência. Famílias numerosas eram comuns e ter muitos filhos era considerado uma vantagem tanto econômica quanto social. Dado o caráter historicamente agrícola do país, quanto mais filhos, mais mão de obra para trabalhar. Apesar desses fatores, assim como em outras partes do mundo, a população da China permaneceu relativamente estável por vários séculos, girando em torno de 100 milhões desde o século XII até o XIX. Com a chegada da Revolução Industrial, a população dispara até atingir os 500 milhões por volta de 1950, e aproximadamente 1 bilhão por volta de 1980. Este aumento coincide com o boom econômico da China após as reformas de Deng Xiaoping. Com a melhoria das condições de vida e os avanços em questões de saúde para o ano 2000, a China atingiu 1,4 bilhão de habitantes. É notável destacar que mesmo a política do filho único estabelecida em 1979 não conseguiu conter o crescimento demográfico imparável. Com essas considerações, é hora de voltar nosso olhar para o futuro. E as previsões sugerem que o crescimento populacional incessante chegou ao fim. A China alcançou um nível de desenvolvimento comparável ao das potências ocidentais, o que significa que a prática de ter vários filhos para trabalhar no campo perdeu relevância. As projeções indicam que a partir do ano 2040, a China começará a regredir demograficamente e até 2100, sua população poderá voltar a ficar em torno de 1 bilhão de habitantes. Como você pode observar, estamos presenciando o declínio do auge demográfico do gigante asiático. Este crescimento ocorreu devido a razões históricas, geográficas, culturais e econômicas, e deu origem ao surgimento de uma superpotência em ascensão que poderia eventualmente se tornar o novo hegemônico do mundo. Você acha que a China pode alcançar esse ideal apesar de iniciar seu retrocesso demográfico? Não se esqueça de deixar seus comentários e se inscrever no canal. Além disso, deixo na descrição minhas redes sociais e caso queira ver meus vídeos em pré-estreia, suas doações no Patreon, hermanito.net ou membros do canal são bem-vindas. Até a próxima.